sou a Carol, para quem está me conhecendo aqui pela primeira vez, né? Estou aqui junto com o Patrick, meu companheiro, e a gente tem essa empresa chamada J-Yoga, que é um espaço de movimento consciente, que fica aqui na Jeremário Dantas, bem do lado do Garota do Pichinche, um prédio espelhado ali. Então, a ideia do espaço J-Yoga é ser um espaço onde a gente, através do corpo, através das práticas do corpo, a gente possa reconhecer verdadeiramente quem a gente é, a nossa essência, a nossa verdadeira natureza. Quando a gente fala de movimento, nós dois, principalmente como profissionais de educação física, né, a gente percebe muitos movimentos nas pessoas de uma certa resistência em movimentar o corpo, uma certa resistência em ter contato com o corpo, porque esse descontato ele foi ensinado pra gente. Sendo que, pensa agora, vocês que estão aqui, em todas as coisas importantes que você faz no seu dia. Todas as coisas que são importantes para você e as coisas que você gosta de fazer no seu dia. Todas essas experiências que a gente vive porque a gente tem um corpo. E é através desse corpo que a gente vive todas as experiências. Então, às vezes, até a experiência que eu crio de cuidar muito bem da minha casa, cuidar muito bem do meu carro, todas essas experiências eu faço através desse corpo. E por que eu não cuido desse corpo com o mesmo empenho que eu cuido de tudo que está fora de mim? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Parece uma coisa quando a gente ouve tão óbvia, né? Mas a gente não tem tempo para o corpo. A gente tem preguiça de trabalhar e movimentar o corpo. E quem aqui já tem o hábito, né, de praticar uma atividade com o corpo, uma atividade, um exercício físico, sabe que quando eu movimento o meu corpo, eu não fico com menos energia, muito pelo contrário, eu fico com mais vitalidade. Então, o corpo, o nosso corpo, ele é esse portal, desse lugar, dessa experiência que eu vivo da minha vida aqui. Tudo que eu faço, eu preciso desse corpo para ir. Se esse corpo perde a vitalidade, perde a saúde dele, o que acontece? Eu não faço mais nada, não é? Quem já esteve muito doente sabe que a gente perde a vitalidade. Então, foi dado pra gente um corpo, né, um veículo pra gente viver as experiências aqui. E por que eu não honro e cuido desse corpo? Então, é esse tipo de reflexão que eu gosto de fazer com os alunos, que a gente gosta de trazer no espaço. Essa consciência de perceber que você só faz todas as coisas que você considera extremamente importantes na sua vida porque você tem esse corpo. E a gente não cuida do corpo só fazendo exercício. A gente cuida do corpo expondo, né, e aprendendo a manter a vitalidade desse corpo, a vida desse corpo. E existem inúmeras formas da gente fazer isso. Né? Ontem, inclusive, a gente teve uma aula online que está lá no nosso canal do YouTube. Né? Vocês podem ter uma playlist chamada Consciência Viva, que é um grupo que a gente tem que é aberto, gratuito. Quem quiser participar, pode me pedir o link que eu coloco. E sempre que tem as aulas, a gente faz uma aula online, ao vivo ali. Eu gravo uma parte e depois a gente tem uma roda, que é só para quem está ao vivo, para a gente trocar ali as nossas experiências. E ontem o tema da aula foi o nosso corpo energético, né? Como que a gente faz para manter a vitalidade do nosso corpo? Então, o que eu faço no meu dia a dia que aumenta a vitalidade do meu corpo? Eu como. Mas será que tudo que eu como tem energia vital? Será que aquilo que eu como tem uma frequência, uma energia que se assemelha à energia do meu corpo? O sol. Será que eu pego o sol na minha rotina, no dia a dia? Será que eu me conecto com a natureza? Mesmo quem não tem o hábito de se conectar com a natureza, mas quando eu vou à praia, eu coloco o pé na areia e eu fico olhando o mar, eu já sinto um relaxamento no meu corpo. Aquilo que a gente escolhe nutrir através dos nossos ouvidos e olhos. As notícias que eu me conecto, o tipo de música que eu ouço, o tipo de conversa que eu tenho. Tudo isso compõe a forma como a gente se sente, como a gente vive as experiências. Quem aqui já teve pensamentos tão turbulentos, tão ansiosos, que chegou a ficar com falta de ar, a tal famosa ansiedade, né? Que assombra aí um monte de gente.
E aí eu vou fazendo compensações para conseguir me nutrir de alguma forma. Às vezes eu compenso com vícios, com bebida, com cigarro, com comida em excesso. E a gente não consegue parar de comer e ainda assim não se sente nutrido e vitalizado. Por quê? Porque não é só a comida que vai trazer essa vitalidade pra gente. E quando a gente fala em vitalidade e manutenção da vida desse corpo, qual é a única coisa, gente, que a gente não pode de forma nenhuma parar de fazer? O que vocês acham? Respirar. A gente fica um tempão sem comer, um tempão sem beber água, mas parar de respirar não dá, né? Então, o que verdadeiramente traz nutrição, o que traz vitalidade para o nosso corpo é essa coisa tão simples como respirar. E o nosso corpo é tão sábio que a gente não precisa pensar para respirar, não é? Agora que eu pensei na minha respiração, dá vontade de controlar ela, né? Mas eu não preciso pensar. O meu corpo, ele tá o tempo inteiro com essa inteligência que ele tem, fazendo tudo, mesmo eu esculhambando ele, comendo um monte de porcaria, não cuidando dele, ele faz um esforço danado pra gente se manter vivo aqui. Então, existe uma inteligência, uma sabedoria nessa tecnologia extremamente sofisticada que é o nosso corpo. E por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque o objetivo central da nossa prática do yoga é a gente aprender a fazer esse contato com a gente. Sabe aquela história de tipo, eu quero ficar comigo mesmo? Fazer essa conexão interior, entender aquilo que estou sentindo, entender por que isso está acontecendo comigo, como que essas coisas todas se reverberam no meu corpo, como que eu, com esse meu pensamento agitado, fico com o meu coração acelerado e sem conseguir respirar. Como que eu consigo? Não está desconfortável ficar sentado no chão? Para alguns está simples, mas para outros está sendo sacrifício, não é? Sustentar essa postura sentado. Por quê? Porque o meu corpo ele perdeu essa habilidade que eu, quando eu era criança, eu me movimentava. E aí a minha vida vai ficando engessada, o meu corpo vai ficando engessado junto. E o que eu faço para compensar essas 8, 10 horas sentado? No carro, no transporte, no trabalho, no computador. Precisa ter uma conta aí para equilibrar isso. E não tem ninguém nem nada que vai fazer pela gente. Só a gente. Então o convite da nossa prática hoje é a gente simplesmente abrir espaço para se sentir, para se perceber e liberar, na medida do possível e na intensidade e na intenção que a gente quer, tudo aquilo que está impedindo a gente da gente se perceber e se sentir. E a partir daqui, a gente pode viver um movimento com o mundo, de relação com o mundo. Entender como eu sinto e como eu me manifesto para eu poder me relacionar com o mundo. Porque se você está perdido em si mesmo, vai ser difícil ter algum tipo de troca. Na medida que a gente vai fazendo esse mergulho dentro, a gente vai expandindo essa habilidade em ação. Tudo é a minha experiência, é aquilo que eu sinto.